Muito bem, né? Vamos então cumprimentando a todos, né? Vamos já muito alegres, felizes, né? Nós vamos chegando para nós darmos início, né, a mais uma atividade envolvendo nossos Yoga Sutras de Patanjali, né? Interessante também nós estarmos aqui fazendo esse destaque que nós estamos avançando, né, para chegarmos a um dos pontos talvez mais aguardados por essa pessoa que fala com vocês, que é o Sutra, né? A partir do Sutra de número 27, né? Onde nós vamos falar da yoga externa, né? Um dos pontos chaves muito importantes para o adeptado, né? Um dos pontos mais importantes para adentrarmos na questão que envolve a yoga, né? Na sua parte mais externa. Nós íamos falando de muitos pontos, muitos conceitos. A sessão número 1, né, a sessão número 1, onde nós falamos dos desdobramentos, dos funcionamentos, da tarefa, né? Nós falamos também da mantralização, nós falamos de forma muito magistral de todos os pormenores que envolvem o Samadhi. Nós falamos dos desdobramentos dentro de Samadhi, nós falamos de Sampranjñata, né? Nós íamos falando dos desdobramentos no sentido da mente, nos desdobramentos que se dá nos veículos, né? Nos desdobramentos que se dá nos próprios gunas, né? Nas próprias gunas. Nós íamos trazendo todas essas orientações, né, para poder chegar até aqui, a esse ponto da yoga externa. Nós estamos agora em etapas, né, em sutras, que vem destacar, né, para nós a filosofia dos kleshas. Além de toda a filosofia dos kleshas, vem trazer embasamento do porquê da filosofia dos kleshas, o que está acarretando na situação que nós estamos encontrando-nos nesse exato momento, né? E vem nos trazer uma orientação vibrante, uma orientação muito firme, uma orientação muito profunda, né? De nos trazer uma constatação de realmente aonde nós estamos, né? De realmente o que está acontecendo dentro do organograma. Esse organograma que eu quero dizer no cosmo, né, cósmico, né, e isso vem nos fazer um convite, né, um convite a uma cientificação, pelo menos racional, né, a uma cientificação no campo do raciocínio, no campo do intelecto, né, no campo da razão, mostrando-nos que nós temos de fazer algo para sair do ponto onde nós estamos, né, que é meritório, meritório aquela persona, né, a personalidade, não seria a personalidade, mas o purusha que está envolvido nestas experiências, despertar-se, né, para esta grandiosa etapa de sua vida, né, esse momento do desabrochar, esse momento da conscientização, da grande conscientização da vida, né, da vida em todos os seus pormenores. E nós íamos também tratando nesses últimos sutras, né, vamos voltar alguns sutras aqui, ó, exemplo do sutra 21, ó, a própria existência do visto é para servir ao Purusha, né? Então nós falamos para vocês do desenvolvimento de Chitta em todas as suas camadas. Hoje você deve ter um conceito totalmente novo, né, de Chitta, por assim dizer, da mente, né? Os seus veículos, os corpos, né, os desdobramentos, as potencialidades, os sentidos, os desenvolvimentos que ele tem, vem mostrar aonde nós estamos, né, num sarcófago, como nós estávamos falando no vídeo anterior, um cadafalso, né, onde nós nos encontramos e nós nem temos percebendo tudo isso, né. Aí nós falamos, né, que o que acontece quando elimina-se a presença do visto, né, o visto torna-se inexistente para aquele cujo finaliza-se o seu propósito, mas segue-se, né, também, né, para os outros Purushas. Nós falamos, ó, que o propósito da união de Purusha e Paktri é servir simplesmente Paktri para a conscientização do Purusha da sua verdadeira natureza, é desenvolvimento, né? É o desenvolvimento dos Purushas, dos espíritos que estão engendrados na evolução. Todo esse sistema que nós estamos vendo, que parece manifestar-se fora, mas que na realidade manifesta-se dentro de cada um de nós, né? Cada um de nós colhe, através dos 5 sentidos, os atributos inerentes, né, que estão, né, dispersivos nesse ambiente. Cada um de nós cria uma vida particular, uma personalidade, né, uma persona, né? E nesse sentido nós vamos escolhendo experiências, nós vamos colhendo, né, os nossos frutos e nós vamos crescendo, evoluindo, né? E todo esse teatro, né, toda essa escola serve simplesmente para
né? Claro que de uma forma muito, muito grandiosa, uma forma muito incompreensível pelo nosso intelecto, ela nos serve de base para o desenvolvimento de nós mesmos, né? Nossas faculdades, para o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento como espírito, né? Como Purusha. É muito interessante isso. E nós falamos no sutra anterior, né? Que a causa de tudo isso é a própria falta de percebimento. Essa palavra, se tu analisar hoje, né? Agora dentro do contexto que nós estamos falando, falta de percebimento, né? Dá uma sensação que nós já estamos, mas nós não estamos percebendo, né? Há uma falta de percebimento da sua real natureza. Ou seja, nós estamos aqui para buscar um despertamento. Nós somos trazidos, por assim dizer, numa condição de sementes, que somos jogadas, regradas a este solo, a esta terra querida, né? Essa terra que não grita, essa terra mãe, né? Esse teatro, né? Esse local que nós somos inseridos, que nos acolhe, nos abriga, nos fomenta, nos dá todas as condições de sustentação ao nosso corpo, né? Porque quando nós paramos para pensar, a exemplo onde nós nos encontramos aqui na Terra, né? Nesse nome que nós atribuímos a esta casa que vivemos, observe quantas coisas ocorrem no plano de fundo para a manifestação da própria vida, né? Olha que coisas incríveis, né, de se pensar. A Terra produzindo-nos o alimento incansavelmente por milhões e bilhões de anos, né? Podemos dizer assim, por milhares, por bilhões de anos, esse sistema sempre dando conta do seu recado, produzindo-se as estações, produzindo as alimentações, produzindo as espécies, espécies encerrando seus ciclos, novas espécies iniciando seu ciclo, para analisar, né, a produção dos ferros, dos minerais, a oxidação, os processos químicos envolvidos em tudo isso, né? Exemplo, né, o homem vai e devasta uma grandiosa área, né, e depois abandona aquela área se refloresta sozinha, né, sozinha entre aspas, né? Há uma grandiosa força, um grandioso agente. Mas nós observamos que esse local que nós somos trazidos, que nós somos acondicionados, esse palco da vida, olha quantas forças cósmicas, né, que atuam por trás para que possa nos servir, né, de casa, de abrigo. E nós nem estamos, né, pensando nisso, nós nem estamos cientes, muitos de nós não estamos cientes disso, muitos de nós não estamos nem despertos para essas questões e simplesmente queremos aproveitar a vida para buscar os nossos prazeres, as fugas das dores e as buscas dos prazeres, né? Fugir das dores, fugir das angústias e simplesmente estar aproveitando a vida. Tanto que se tu buscar muitas vezes conversar com algumas pessoas e vão perguntar para elas, né, o que elas mais gostam, elas vão falar só coisas prazerosas, né? O que elas veem, né, como um verdadeiro, como é um viver bem. Eu gosto de estar me alimentando bem, importante é se alimentar, as pessoas falam, né? Importante é a comida, o resto aqui, né? As pessoas associam a busca de prazeres a uma felicidade. Só que tudo isso desencadeia, né, muitas coisas, e a gente vê que nada nesse mundo é duradouro. As angústias, as tristezas, as alegrias, a própria felicidade, né, os prazeres, as indulgências, os gostos, as alegrias, tudo é passageiro, tudo remói, tudo se transforma, né? Tudo vai arrastando num turbilhão de eventos, num turbilhão de fatos que vão se desenvolvendo, se desencadeando e assim criando as experiências, assim criando os desdobramentos, assim criando, né, os veios, né, de uma vida. Assim como nós observamos, a vida ela é tão fantástica, ela é tão linda que basta nós observarmos, né, a própria natureza para entender como é que é o funcionamento de todo o cosmos. Quando a gente vê, né, um agricultor arando a terra, nós vemos que a terra lhe serve, né, nós vemos que ele há uma serventia, nós observamos que ele vai mudando os sucos, né, e a água vai indo para onde ele vai puxando esses sucos, a água desce. Assim é a vida, mostrando que como o agricultor pode alterar o curso da água, né, e trazer, claro, as consequências de tudo isso, né, assim também é a nossa vida no plano de fundo. Nós podemos estar alterando o curso das situações, nós podemos estar desviando de muitos acontecimentos, nós podemos estar, né, trazendo, né, dentro de um despertamento, cada vez mais assumir o controle e as rédeas de nossas vidas. Isso
isso está encabeçado, né, está embasado no despertamento das nossas faculdades. Tem pessoas que passam pela vida, e é visível de tudo isso, arrastadas, né? Parece que aquelas pessoas são conduzidas a fracasso, são levadas a pontos extremos, são levadas a ponto de angústias, de agonias, de tristezas, né? Mas a gente observa que outras pessoas elas vão para um lado de proatividade, um lado de pró-desenvolvimento. Essas pessoas elas trazem, né, dentro de si uma capacidade muito aviltante, muito grande, né? De muita, como é que eu posso utilizar uma palavra, muita agressividade, né? Muita visibilidade. As pessoas conseguem ver essa notoriedade por parte dessas pessoas, né? A gente observa até mesmo, algumas pessoas dizem que fulano nasceu com sorte, outros nasceram com tristeza. Não é isso, gente, né? Não é isso, mas é a colheita dos frutos que são obrigatórias, as semeaduras e as colheitas dos frutos. Só que essas colheitas que nós estamos colhendo hoje, essas colheitas elas já são de frutos plantados, de sementes plantadas muito antes, que nos trazem, né, um momento de nós estarmos fazendo as suas colheitas, né, fazendo as colheitas de tudo ela. E o Sutra de hoje, né, ele vem falar propriamente no assunto, né, ou praticamente dentro do assunto que nós estamos abordando nesses últimos minutos agora aqui, que é isso, ó, a associação de Purusha e Paktri, ou melhor, a dissociação de Purusha e Paktri, resultante da dispersão de avidya, a ignorância, né, é o verdadeiro remédio. Esta dissociação é a libertação do vidente. Olha aqui que pontos interessantes nos traz tudo isso. Isso vem nos mostrar que, né, o transformarmos-nos, né, dentro do caminho do yoga é o remédio. Aqui vem nos dizer, né, é o remédio, é a libertação do vidente, a libertação do Purusha. Mas além de tudo isso, né, aqui vem nos enfatizar que a dissociação de Purusha e Paktri é o caminho, né? Aqui vem nos trazer este ponto. Eu estou fazendo uma observação aqui, eu quero fazer uma colocação, e eu fui surpreendido hoje. Eu estou vendo que o meu gravador está sinalizando, né, a bateria fraca. Talvez nós vamos ficar somente com o som da câmera, do microfone da câmera. Não é um dos melhores sons, mas vai vir nos ajudar, né? Vai ser o nosso pé de apoio para esse Sutra de hoje. Eu estou vendo aqui que ela está me dando um alerta. E olha que as baterias foram compradas há uma semana. Mas tudo bem, não tem importância não. Só para passar esse ponto para você, que pode ser que nós vamos ficar somente com o som do microfone da câmera. Um som um pouco diferente do microfone, né, que eu uso para captar o áudio que eu falo com vocês. Mas, ok. Se é assim para funcionar, assim que vai ser, né? Então, passando para vocês o conceito novamente, né? Nós temos que ver, então, que existe, né, quando nós começamos a cair em nossa realidade espiritual, quando nós começamos a compreender que nós estamos dentro de uma cápsula, por assim dizer, de um vazio existencial, nós começamos a ver que aqui é um lugar de dores, de angústias, e que as alegrias são também convertidas em potenciais dores, né? Nós começamos a perceber que existe um algo a mais. Nós começamos a observar tudo isso e começamos a questionar o verdadeiro sentido dessas coisas, né? Nós começamos a fazer observações, né? Nós começamos a fazer, a olhar em volta e começamos a olhar, é só isto, né? A vida se resume nisso, em sorte, busca de felicidade, tentar abreviar caminhos, tentar abreviar situações. A vida é só isso, é nascer, morrer, aproveitar aproveitar no sentido de ter alguma busca de algum sentimento de felicidade, ter muitas dores, muitas angústias, ter de passar por tristezas, ter de passar por agonias, ver as coisas que nós mais gostamos, né? As coisas que nós mais gostamos se perderem, se esvaírem de nossas mãos, ver as coisas que nós mais tentamos preservar, são as coisas que mais se desmancham, mais se destroem. Nós não percebemos a ilusão que nos cerca. Tudo, de uma certa forma, é ilusão, né? Nós olhamos a exemplo desses marcadores de páginas aqui e nós observamos eles, né? E nós vemos que aqui ele é real, mas nós vemos que com o passar do tempo ele vai envelhecendo, ele vai se degradando.
eles vão até mesmo manchando, não sei se vai dar para ver no vídeo, eles estão manchando e daqui a um tempo isso aqui nem mais existirá. Ou seja, ele saiu de um quadro de não existência, entrou para um ponto de, talvez, existência, né? Existência no sentido de matéria, e depois ele sai do teatro da vida para não mais existir. Olha que coisa interessante de se ver tudo isso, né? E nós começamos a perceber que tudo, né? Que tudo se altera, que tudo se desmancha, por assim dizer, que diversas coisas em nosso meio, elas somem, né? Elas desaparecem, pessoas nascem, pessoas morrem. O carro que eu tenho hoje, daqui mais uns dias, não prestará mais, não existirá mais, se desmanchará, se deteriorará. Nós vemos que tudo aqui é efêmero, até a própria vida é efêmera, né? Até as situações, elas são passageiras, elas são efêmeras. As coisas que aconteceram hoje, amanhã não terão mais sentido, né, de terem acontecido. As coisas da forma que elas se desenham, nós não entendemos, mas muitas vezes julgamos que foi para o nosso próprio bem. Tudo é instabilidade, tudo é ilusão. E quando nós começamos a olhar mais profundo ainda, mais filosoficamente, né, com maior profundidade, nós vemos que as ilusões são muito maiores e nós não entendemos, né, nós não percebemos, melhor dizendo. Nós temos conceitos errados sobre as coisas. Nós temos conceitos dentro dos nossos achismos, dentro dos nossos crencismos, dentro dos nossos processos culturais, e nós começamos a ter verdades que são inverdades. Nós criamos para nós verdades dentro de cada um de nós, mas que nós não podemos julgar como verdades absolutas, porque as coisas mudam, as coisas se alteram, as coisas se transformam, e cada vez mais nós vamos mergulhando para buscar a verdade que há dentro de todas as coisas. E a gente pergunta assim, a gente vê, né, percebe que nós formamos conceitos sobre isso, e esses conceitos que nós formamos sobre isso, eles passam a existir dentro de nós, né, e nos arrastam por diversos anos. Quando nós chegamos lá em determinado ponto da vida, a gente vê que nada disso foi verdade, que tudo foi uma ilusão. E nós vimos assim, quanto eu poderia ter, né, trazido quanto eu poderia ter aperfeiçoado minha vida, poderia ter melhorado minha vida, o quanto eu poderia ter modificado, transformado pontos da minha vida se eu tivesse me libertado de todas essas falsidades, né? Nós vamos ver assim, ó, hoje nós estamos tentando buscar de forma científica, né, de cientificação, a palavra ciência, ela diz de nós buscarmos cientificarmos das coisas, termos ciência das coisas através da causa, através da razão, né, através da busca da razão, através da busca do experienciar, né, através daquela busca do entender, da compreensão, para assim termos a razão, a ciência, né, o domínio sobre o conhecimento de todas essas coisas que nos envolvem. Então a gente para ver tudo isso, a gente vê que cada vez mais alarga as coisas, né? E nem mesmo a palavra ciência, ciência que o homem emprega, que o homem diz, ela é considerada verdadeira, porque toda hora ela está se alterando, toda hora ela está se modificando. As coisas que não eram, as teorias, né? O homem trata como teorias. O que significa? Nós não temos como provar, mas nós temos certeza que funciona assim. Eu não tenho agora provas cabais sobre a razão absoluta, né? Uma razão mesmo que mostre para vocês, mas eu acredito que seja assim. Aí surgem as teorias, né? As teorias palpáveis, as teorias embasadas, as teorias que para demonstrar determinada coisa, mas nem isso mostra que é a razão. Nem isso mostra que é a verdade absoluta sobre todas as coisas. Eu vou falar algo para você. No meu tempo de escola, né? No meu tempo de escola, muitos anos atrás, era-nos colocado que o Sistema Solar, o último planeta do Sistema Solar era Plutão. Né? Na minha época de escola era isso. Era esta a verdade daquele momento, né? Que Plutão era o último planeta. Nos tempos de hoje, Plutão nem mais é planeta. Né? Ele foi rebaixado a uma categoria de um planetoide, né? Um planeta chamado planeta anão, e ele não compõe mais a escala de planetas, né? Que fazem a grande composição do nosso Sistema Solar. Então eu paro para analisar qual é a verdade. Qual é a verdade dessas duas coisas? A verdade é a que nos falávamos antigamente para nós, que Plutão, né, é um planeta, ou a verdade é que é essa de agora, que Plutão não é um planeta. Então observa que dois conceitos que nós temos dentro de cada um de nós como verdades, mas que nem realmente sabemos se são verdades. Né? Agora nós começamos a ter dúvida, é ou não é?
Dizem que existe um outro planeta mais à frente, que ainda não foi descoberto, ainda não foi localizado, precisam-se de instrumentos, né, aperfeiçoados para se medir. É pelo menos o que eu li sobre o assunto, porque agora a gente nem sabe o que é a realidade sobre tudo isso. Mas agora eu te pergunto, a realidade suprema, o conhecimento absoluto, é ou não é esses dois elementos? Com certeza essas duas questões não são. É uma questão mais elevada, mais depurada, um conhecimento mais evoluído para entender sobre tudo isso. Esse conhecimento existe? Existe. Aonde ele está? Ele está no desdobramento até onde, além dos limites das capacidades humanas. É lá que existe. É lá que está a verdade absoluta, é lá que está o absoluto de todas as coisas, lá onde está a essência, né, que Deus deixou em todas as coisas. Então as pessoas perguntam, como compreender as coisas que estão aquém, né, aquém dos instrumentos humanos, que estão à frente, né, da capacidade humana, que estão longe dos 5 sentidos, que estão fora do nosso campo de observação, que estão fora do nosso campo de compreensão. Existe um caminho chamado yoga, buscar dentro de cada um de nós a verdade. Nós somos o DNA de Deus, nós temos a essência de todas as coisas dentro de nós temos a divindade em nós somos divinos, nós somos deuses, nós somos angelicais, nós somos, né? Nós somos ainda em situação de embrionamento, nós somos espíritos evoluidíssimos, nós somos viajantes do tempo, né? Nós somos viajantes das galáxias, nós estamos em todo o universo nesse exato momento, nós somos peça do universo, nós somos peça de Deus, né? Nós somos uma peça de todo o organograma divino, de toda a infinitude desse universo, e nós nem nos damos conta de tudo isso. Sem nós, o universo não existiria. Olha o que eu vou dizer para você, sem nós o universo não existiria. Nós fizemos parte do conceito universal, nós estamos fazendo parte, hoje nós somos parte do elemento do universo. Eu posso estar aqui hoje, né, enclausurado nesse sarcófago, nesse corpo, eu posso estar com a minha consciência bitolada, limitada, mas se eu pudesse expandir a minha consciência, eu perceberia, né, que eu estou em todo o universo. Eu estou, né, manifestando em todas as coisas, e todas as coisas estão manifestando em mim. Mas como a gente está aqui fechado, né, dentro desse corpo fechado, a gente não consegue nem perceber todas essas coisas. A gente não consegue ver tudo isso. Quando nós rendemos-nos, né, a compreender que existe algo a mais, mas para que nós possamos ter o direito de tocar esse algo a mais, que nós temos que nos prepararmos, né, que nós temos que nos farquejarmos, que nós temos que nos bitolarmos, bitolarmos não seria a palavra certa, mas que nós teríamos que amoldarmos-nos para esse sentido, amoldarmos-nos, né, para esse conceito. Aí nós vemos que existe uma tarefa a fazer, e que esta tarefa é a tarefa da evolução de nossas vidas. Estamos despertos para isso, estamos conscientes para esse ponto ou não, ou estamos adormecidos, ou não estamos conscientes, ou nem sequer nós estamos entendendo realmente o que está acontecendo, nós estamos participando, não participando de tudo isso, né, em consciência, o processo está acontecendo gradativamente. Pode-se levar mais alguns milhões de anos para alguns, pode levar évos de anos para outros, pode levar um piscar, né, de olhos para outros. Pode ser que esteja agora, pode ser não, está nesse exato momento acontecendo de vários mestres ascensionando-se, vários espíritos acordando-se nesse exato momento e transformando-se em verdadeiros mestres, né, saindo de um estado e partindo para outro estado. Existe aos milhares. Aonde eles estão? Eles estão ocultos, realizando trabalho neles mesmos. Porque o trabalho não é o despertamento, né? Não é despertarmos. Como é que eu posso tentar explicar? É de uma forma meio egoísta dizer, mas o trabalho é de cada um. A vida é sua, o marchar é seu, é você com você mesmo. É você com você mesmo. É nós que temos que, dentro de cada um de nós, buscarmos a... Como é que eu posso assim dizer? Buscarmos despertar as qualidades que há em nós, buscarmos despertar todas as potencialidades que existem dentro de cada um de nós, né? E qual é o caminho para isso? É o yoga. Quais são os caminhos do yoga, né? Deixa eu pegar para nós aqui, ó. Nós tratamos lá no início da sessão de número 2, mas eu vou lá buscar, né, para nós pegar elas de gancho. Ó, austeridade,
A disciplina, né? A disciplina. Não, quando a gente fala disciplina, as pessoas pensam em coisa rígida, né? Em coisa forçada, castiguenta, né? Não, não é isso, né? A austeridade, essa disciplina é disciplinarmos-nos para a vida, que a vida nos pede. É estarmos, né, andando dentro do que é a linha necessária para o despertamento de todas as coisas. Autoestudo, né, nós precisamos compreender, nós precisamos dissipar essa ilusão, nós precisamos dissipar a ignorância que nós nos encontramos, nós precisamos tirar essa nuvem de trevas, nós precisamos despertar em nós as capacidades, né, nós precisamos estar despertando-nos, né, como os espíritos, e para isso nós precisamos do caminho da compreensão. Mas como vem essa compreensão? Essa compreensão vem com as fagulhas, os fragmentos, né? Nós temos que partir de algum ponto palpável, de algum ponto tangível para buscar o intangível. Nós temos que buscar, né, da escuridão para a luz. Nós temos que estar em um ponto, nós temos que caminhar de um ponto para o outro. Nós temos que olhar o facho de luz, né, o fachinho de luz bem pequenininho, e desse fachinho de luz nós temos que tentar buscar alargar os horizontes para a vida. Então tem que ter conhecimento, tem que ter estudo, e mais uma, tem que ter a auto-entrega. A entrega a Ishvara Pranidhana, a entrega a Deus. Se nós não nos entregarmos, né, nós estarmos... Sabe quando a gente diz assim para uma pessoa, confia? Se você não confiar de verdade, não se entregar, você não vai entender a realidade do que aquela pessoa quer te passar. Porque você vai estar com reservas, você vai estar segurando, e nada será entregue para aquele que não confia, aquele que não se entrega, aquele que não permite a auto-entrega a Deus. Né? A entender que nós estamos conscientes ou não estamos conscientes, Deus está escrevendo nossas vidas. Né? Ah, mas você acabou de dizer anteriormente, né? Você acabou de dizer anteriormente que como agricultor nós vamos fazendo o suco de nossas vidas. Mas as infinitas probabilidades, as infinitas possibilidades, as infinitas somas de todos os conceitos que pode ocorrer, quem é que escreveu? Quem é que deu as possibilidades? Quem é o criador das possibilidades? Quem é o criador oculto por trás de todas as coisas? O que é o oculto que foge-nos ao nosso entendimento? Ishvara, Deus. Deus está em todas as coisas. Né? Eu posso estar aqui dizendo que 1 mais 1 é 3, mas quem me facultou a possibilidade de dizer essa palavra, essa forma irracional de raciocinar foi Deus. Se eu disser para ti que 1 mais 1 é 2, quem me deu a racionalidade de tudo isso é Deus. Eu posso estar usando-se de um instrumento fornecido por Ele para cientificarmos de algo, incitar. Mas é Deus. Ele é o plano de todas as coisas. Então a gente vê que existe 3 caminhos, né? 3 caminhos que nós temos que estar buscando. Nós temos que estar buscando essa divinização dentro de cada um de nós. Nós temos que estar cercando-nos do conhecimento, né? Nós temos que buscar conhecer as formas, conhecer os modos operantes das coisas, experienciarmos a vida através da própria filosofia, da busca da razão. Nós temos que permitirmos, né, as experienciações sadias, puras, e nós temos que ter a disciplina. E a disciplina, né, nós podemos já dizer para vocês que nós vamos falar muito sobre disciplina a partir do Sutra de número 27. Nós já estamos chegando, né? Nós vamos falar muito sobre disciplina, nós vamos falar de restrições, observâncias, posturas, controle de respirações, coisa que nós já falamos, né, anteriormente. Nós vamos estar novamente revendo, novamente falando sobre todos esses aspectos, e nós vamos estar falando sobre todos esses pontos, né? Nós vamos estar tocando em tudo isso. Nós vamos entender a magistratitude da yoga externa, né? Nós vamos passar isso tudo para você. Você vai se apoderar de tudo isso. Você vai ser dono de tudo isso. Tá? E nós queremos que você pratique, nós queremos que você seja austero, que você tenha disciplina. Nós queremos que você também, além da disciplina, que você tenha também, né? Você tenha o conhecimento do que você tem que fazer, e que você tenha também a entrega a Ishvara Pranidhana, né? Que nós fizemos essa auto-entrega a Deus, que nós permitamos que Deus age em sua obra, que Deus faça acontecer em nós o seu verdadeiro propósito para cada um de nós, tá? Eu acho que isso é um importante raciocínio que nós temos que ter. Nós já estamos aí há meia hora conversando sobre esse tema, trazendo esses conceitos, essas pontualizações. Não é para ganhar tempo aqui, não, ou para fazer que nós ocupamos o tempo. Não é isso, não. Nós precisamos, né? Nós precisamos
trazer essa conceitualização para trazer você para onde nós queremos trazer a lição de hoje. Porque aqui fala o seguinte, que a dissociação de Purusha e Paktri, resultante da dispersão de avidya. O que é avidya? Avidya é a ignorância, é a dormência, é o adormecimento, é onde nós nos encontramos, é estar na caverna de Platão, é estar adormecido aguardando o beijo do príncipe encantado, né? Ser a bela adormecida, nós estamos ali adormecidas, a mente adormecida, nossas capacidades, e diz que a dissociação é o verdadeiro remédio. Mas o que é a dissociação? Essa libertação, esse fato que traz a libertação de Purusha, né, do vidente. O que é isso? É o yoga, gente. É o que nós estamos falando até agora para vocês. Esse é o remédio. Esse é o remédio para os males de toda a vida. É buscar entender realmente quem somos. É sairmos de dentro dessa casca. É sairmos consciencialmente, né, através da nossa marra consciência, né, sair de dentro de todos esses invólucros e enxergarmos como verdadeiramente somos. E aqui está nos dizendo que existe esse caminho, aqui está nos afirmando que esse caminho é concreto, esse caminho é factível. É assim que nós temos que estar buscando. Eu vou usar um exemplo do cristianismo, né? Jesus Cristo advertia o homem para amar, para o amor, advertia o homem para o perdão, advertia o homem para que existia algo mais, né? Ele dizia assim, existe algo a mais, né? Eu partirei, mas brevemente virá aquele que trará todas as informações para você, né? Observe que ele diz que ele deixou assim, ó, um ponto para os cristãos, dizendo, existe um algo a mais. Existe um algo a mais. E existe realmente, existe algo que foge, que está oculto, que foge aos olhos, que foge aos ouvidos, que foge aos 5 sentidos. Nós já vemos a discrepância, né, a disparidade que há. Você olhar um ouvido de um cachorro e olhar o ouvido do homem, o ouvido do cachorro ouve mais frequências que o nosso próprio ouvido. Então, ou seja, o ouvido do cão ele é mais dinâmico que o ouvido humano. Ou significa que existem outras coisas que o ouvido não ouve, o ouvido dos animais não ouve, os ouvidos humanos não ouvem. Aonde é que estão essas coisas? Elas podem não existir agora porque meus ouvidos não captam, mas elas estão no plano de fundo de todas as coisas. Elas compreendem o fundo universal. E estas coisas são medidas por instrumentos humanos, né? Os homens tiveram que criar instrumentos materiais para medir a própria matéria, né, em si. Mas o que existe por trás de tudo isso? Qual é a base elementar de todas essas coisas? Existe como tocar tudo isso? Existe uma forma. Existe uma forma que é o vidente. O vidente consegue, o vidente é o substrato de tudo isso, né? O vidente é o que está por trás de tudo isso. Nós somos as centelhas de Deus e nós conseguimos tudo isso, tá? Eu acho que nós já trouxemos um belíssimo introdutório, nós trouxemos uma série de raciocínios, nós conduzimos a você a pensar, a extrair conceitos, né? A extrair ponderações, a extrair, né, associações, base. E agora a gente quer fazer o que com cada um de vocês? Agora a gente quer conduzir vocês à leitura, né? A leitura é muito pequena, é apenas uma folha de rosto, né? Uma leitura muito tranquila de nós fazermos, né? Do que Taimini, né, vem nos complementar de informações, do que Taimini quer nos passar com esse sutra, né? O sutra é um. O sutra que Patanjali, né, Patanjali nos traz é esse aqui. A dissociação de Purusha e Paktri resultante da dispersão de Avidya é o remédio. E esta dissociação é a própria libertação do Purusha. É o yoga, né, é Kaivalya, é o último estágio do caminho do yoga. Tá? Ok? Tá aqui. É o desenvolvimento das nossas potencialidades. Agora nós vamos ver o que Taimini, né, foi que escreveu esta obra, a ciência, né, do yoga, né? O meu livro está tão batido, tão judiado, mas é ele que vem nos trazer, né? Eu estou bastante surpreso que até agora está me alertando a bateria no fim, ela fica piscando, e nós estamos até agora com ela, isso me deixa feliz. Tomara que durante a leitura ela também consiga, né, se permanecer conosco aí, para dar essa força, para nós encerrar mais um sutra, né? Sutra de número 25 da sessão de número 2, tá? Vamos lá. A dissociação de Purusha e Paktri, resultante da dispersão de Avidya, é o verdadeiro remédio. E esta dissociação é a libertação do vidente. Vocês lembram o que era Avidya? Avidya? Né? Vocês lembram o que era? Que nós falamos para vocês, nós já tratamos desse assunto para vocês aqui. O que era?
a ignorância, né? Olha aqui, ó. A ignorância, falta de conhecimento. Nós temos que observar isso de forma muito elevada, né? A casca, o enclausuramento, os questionamentos existenciais, o não saber da vida. Eu não sei, mas eu vivo para buscar prazer, né? Então nós temos que tentar entender que isso aqui é Maya, a grande ilusão, né? Que a vidya é estar obscurecido, é estar, né, insuficiente, com a insuficiência de esclarecimento. É a caverna, né? É a casca, é o enclausuramento, é o sarcófago, é o calabouço, é o não saber, o não conhecer, o não entender, o não compreender. Tudo isso é ignorância, né? É o apagão. Este apagão que nos traz. Eu até vou recomendar você rever depois, se você achar meritório para você, eu acho que vai ser muito construtivo, rever o vídeo da sessão de número 2, o vídeo número 4 e o vídeo número 5, né, do quinto sutra da sessão de número 2. Vai trazer para você todo o conhecimento, né, necessário para nós percebermos um pouco mais, agarrarmos um pouco mais, conectarmos sobre essa palavra vidya. Aqui está dizendo que a dispersão de tudo isso é o remédio. Então nós temos que entender que sair de um estado de não compreensão, né, um estado de ovo, um estado um estado de juventude espiritual, um estado de criancice, meninice espiritual, né, um momento que a gente não sabe nada, a gente está querendo tentar compreender um pouco mais sobre a vida para adquirir experiência, e sair para o conhecimento. Então o que acontece? Aqui está nos dizendo, né, esse conhecimento que eu quero dizer para vocês, não é a compreensão material das coisas, a compreensão da ciência humana, eu estou dizendo do espiritual, né? A libertação espiritual, a finalidade, o propósito da vida, sair do sarcófago, sair da casca, ter a iluminação, a compreensão, né? A resolução do grande enigma do que é o sentido da vida, né? Do que é isso, é chegar a um ponto de elevação, né? Chegar ao último ponto extremo da última compreensão, da última camada de compreensão, sair-se do ciclo de nascimentos e mortes, né? Estar lá naquele ponto onde todas as dúvidas não mais existem, só existem as soluções, nós nos tornamos senhores do tempo, do espaço, nós nos tornamos mestres de nossas próprias vidas, nós não ficamos mais presos, né? Nós não estamos nem percebendo, nós estamos presos à morte, nós estamos presos a esse corpo, nós estamos presos aos acontecimentos que Bhakti nos traz, nós estamos presos a tudo isso, libertar de tudo isso, ser senhor de você mesmo, né? É algo, talvez, até mesmo absurdo de nós tentarmos medir, mas eu digo para você que por mais absurdo que seja, nós não temos nem condições de realmente medir as verdadeiras capacidades que tudo isso nos fornece, né? Da grande amplitude de tudo isso. Está dizendo que isso aqui é o remédio, né? E é a libertação do vidente. Então quer dizer que nós temos que buscar essa libertação, que nós temos que entender que isto é o caminho de todo o significado da vida humana. E nós estamos olhando, né? Eu vou usar uma expressão que não existe, mas só para nós poder utilizar ela como base. O homem diz que o ser humano veio do macaco, né? A ciência humana mostra que o homem evoluiu desse macaco, né? Para analisar as limitações que implicavam a mente presa àquele corpo, né? Para analisar. Claro que nós temos que ver que Chitta, ela ilumina conforme o corpo permite. Então, ou seja, naquele momento não tinha nem ciência que estávamos, né, havia prisão dentro daqueles corpos. Não havia nem ciência disso. Não se havia, como agora não há ciência como nós estamos presos dentro desses corpos aqui. Mas observa quantas limitações tinham em relação ao corpo que foi desenvolvido nos seres humanos hoje, né? Quantas limitações implicavam até aqui e quantas limitações há daqui até o grau de anjo, né, de angelitude, né? Sabe que eles atribuem um quinto elemento, né, ao anjo, é simplesmente uma forma de atribuir um elemento a mais para mostrar que existe uma faculdade maior no anjo. Eles botam foi criado, né, um arquétipo universal, um arquétipo para o homem de um anjo com asas, né? Que o anjo tem asas, né? Ele voa, ele tem asas. E essa criação, né, que foi suplementada no homem, que está se implementada em nós, que é a forma de nós descrevermos a potencialidade de um anjo, é a quinta coisa, né? Observe que ele tem um elemento a mais, né? Observe que ele teria, por assim dizer, o sexto sentido, o sexto elemento. Ele tem, né,
algo a mais, ele tem que te oferecer uma potencialidade a mais que o homem não tem. Então descreveram que era asas, o voar, né, que ele está voando, ele voa. Pode ver que o anjo ele tem um atributo maior que o ser humano, né? Essa é a forma que tinha de imaginar esse potencial, né? Essa é a forma que tinha de dar uma forma a essa potencialidade, né? A esse elemento anjo. E depois em semideuses e deuses, né? Tem ainda mais degraus a subirem. Imagine hoje, né, o degrau de Cristo, né? O degrau de Cristo. Cristo deve estar na posição de semideus, né? Semideus deve estar naquela posição lá em cima. Acima de anjo, semideus deve ser a posição de Cristo. Qual é a diferença dele de nós? Despertamento, mais tempo, mais experiências. Assim como existem outros, né, espíritos, imagina os espíritos de atlânticos, né, de outros períodos da Terra, da Lemúria, como é que não estão hoje? Né? Onde não estão esses irmãos? Estão olhando por nós, estão auxiliando nos trabalhos cósmicos, né? Então, assim, nós temos que entender que existe um desdobramento, um desprendimento tem que ser feito. Coloque isso na sua mente. Se você hoje encerrarmos aqui e você entender isso, é o objetivo do Sutra esse. É o entendimento desse ponto, tá? Vamos à leitura então. Sessão de número 2, né? Sutra de número 25, nós já falamos o título diversas vezes, a gente vai repetir mais uma vez, acho que é interessante, né? A dissociação de Purusha e Paktri, matéria, né? Resultante da dispersão de avidya, é o verdadeiro remédio. É a libertação do vidente. Se a união de Purusha e Paktri foi associada com a ilusão, olha que interessante a colocação que Time já faz, é associada por trazer a ilusão e a ignorância, através do desenvolvimento dos kleshas, que traz todas as misérias, todos os sofrimentos da existência corporificada, é lógico pensar que o afastamento desses últimos somente é possível quando a união é dissolvida pela destruição de avidya, da ignorância. Observa também que isso vem mostrar que o regressar dentro dos pontos dos kleshas, né, dentro das etapas dos kleshas, nos leva até lá. Então nós vamos ter que destruir os conceitos, né, os conceitos de estarmos agarrados à vida, os conceitos, né, de busca de prazeres, de dor, o controle das nossas próprias emoções, as emoções desenfreadas, as emoções que nos conduzem, nos levam, nos arrastam pela própria vida. Nós vamos ter que destruir, né, as mitá, né, aquela faculdade desse véu de não entendimento, não conhecimento, esse véu que está dentro de nós, e depois destruir a ignorância que há em nós, né? Observe que existe uma etapa de regresso. Aqui está dizendo que a vidya é a última delas, a ignorância, o último véu de ignorância, né? Olha, a união é a única causa da escravidão, né? Essa palavra escravidão, você não associa a ela que nós estamos passando por sendo aqui castigados. Não é isso, esse é o processo. Mas esse processo de limitações, né? Nós somos colocados dentro de uma garrafa para nos desenvolvermos ali dentro. Assim como a semente é colocada na terra para poder brilhar, para poder evoluir, para poder crescer, tá? Para poder chegar ao seu propósito, né? Que é virar árvore e dar frutos. Sua dissolução tem que ser, portanto, o único meio possível para a emancipação ou kaivalya do vidente, ou kaivalya, né? A escravidão é mantida por Purusha, que se identifica com seus veículos do plano átmico até o físico. Olha que interessante essa palavra que Time vem nos dizer. É mantida por Purusha. Então vem nos dizer que nós não somos infligidos a estar na condição que nós estamos. Que nós temos a pura liberdade, através de nossas próprias capacidades, de nós desenvolvermos-nos. Este é o teatro da vida. Nós não estamos aqui dentro de regras, dentro de conceitos, buscando desenvolvermos-nos, né? Olha só. Aí tá. A libertação dá-se quando ele se liberta em consciência. Essa consciência não é a consciência de Inshita, é a marra consciência, é a consciência eutérrima, a consciência oculta, né, de seus veículos, um após o outro, até que se torne livre deles.
mesmo logo após, né, ou mesmo utilizando-os como meros instrumentos. Aqui fala seus veículos. Lembram dos seus veículos? O corpo físico, corpo energético, o corpo, né, astral, né, que é o corpo que é onde tem armazenadas as emoções. Depois a mente inferior, a mente superior, e aí vai, né? Lembram? Esses são os nossos corpos. Aqui diz que nós temos que libertarmos em consciência dos veículos, um após o outro, até que nós tornamos-nos livres, utilizando-os mesmo depois eles de instrumentos. As pessoas têm aquele sentimento de quando chegarmos, né, a despertarmos nós em Kaivalya, nós partirmos, né, nós morremos, nós abandonamos esse corpo. Então, aqui vem dizer que não é assim, que a gente ainda traz todos os atributos da nossa divinização, mas a gente continua o nosso ciclo acordado, o nosso fruto, o nosso compromisso, né? Nós continuamos com esse nosso compromisso. Olha aqui, ó. Deve-se ficar claramente entendido que a dissociação da consciência em relação a determinado veículo não é apenas questão de compreensão, resultante de um processo de raciocínio ou análise intelectual, embora esses esforços até mesmo podem ajudar-nos. Então significa que não é um desmembramento, não é uma conscientização intelectual, né? Não é uma conscientização intelectual, não é uma compreensão do que eu estou falando aqui para ti, né? Não é compreendermos nesse formato que nós estamos entendendo. É a libertação real, né? Libertação verdadeira das amarras. Não é isso aqui intelectualmente tem uma... é assim, né? Não é isso, é o que está por trás de tudo isso, né? Vamos lá. Embora tais esforços possam ajudar-nos até certo ponto em relação aos nossos veículos inferiores. A ilusão é destruída por completo em seu verdadeiro sentido somente quando o yogi está apto a deixar o veículo voluntariamente em samadhi e olhá-lo, por assim dizer, de um plano mais elevado. Então, ele compreende definitivamente que é diferente daquele veículo em particular e não poderá nunca mais, após tal experiência, identificar-se com ele, como explicado na seção de número 2, no Sutra de número 6. É outra dica para você estar lá buscando informações, tá? Aqui diz, asmitá é a identificação ou mistura do poder da consciência com o poder da cognição, né? Tá? Busquem assistir esse vídeo. Você lembra que lá explicavam que nós somos, né? Mas apesar de tudo nós estamos utilizando os mecanismos para raciocinar, né? Que nós estamos utilizando esses mecanismos para que possa haver a manifestação de Purusha, né? Processo de cognição, lembram disso? Peguem o vídeo de número 6, da sessão de número 2, e ele também vai estar tratando disso, tá? O vídeo que fala sobre isso, tá? Peguem lá esse vídeo para vocês verem. Então nós temos que ver que Samadhi é libertação de tudo isso, é a consciência brilhando, né? Em sua verdadeira luz. É desvencilhar-se dos globos, né, dos globos concêntricos, até que a luz possa iluminar a si própria, né? É nós não estarmos mais precisando vibrar através de corpos. Se nós não estivéssemos mais vibrando através de corpos, não ia precisar nem nós estarmos falando aqui, né? Bastaria nós cientificarmos de tudo isso, tá? Vamos dando continuidade aqui. O processo de separação do veículo e o desvencilhar da consciência em relação a este veículo repete-se várias vezes nos planos superfísicos, até que o último veículo, o átmico, é transcendido em Nirbija Samadhi e o Purusha fica livre em sua própria forma. Lembra dos desdobramentos que nós já vimos falando em Samadhi? Nós já vimos falando, né? Vários desdobramentos, as formas de se desdobrar em todos eles, até chegar, né, a Nirbija Samadhi, que é o Samadhi sem semente. Lembra de tudo isso? Samadhi sem semente. A gente faz, né? Aí o último mergulho é tentar mergulhar dentro de nós mesmos, né? Dar o mergulho para entendermos quem nós somos. Nós não vamos usar uma semente externa, né? Um atributo externo, nós vamos utilizarmos nós mesmos.
Na verdade, os samadhis que se desdobram até esse samadhi é uma preparação para esse último samadhi. Porque nós não conseguimos chegar a esse último samadhi sem desdobrarmos dentro desses samadhis iniciais, preparatórios, mas que nos trazem muita liberdade. Dizem, né, os mestres, que apenas um desdobrar dá-nos a sensação que nós já estamos em Kaivalya, e não, nós não estamos. Né? Um desdobramento em samadhi nos traz um crescimento grandioso na escala. Tá? Verificar-se-á, portanto, que o destacar-se dos sucessivos veículos de consciência nos planos mais sutis, que pode ser feito através da prática de samadhi, é o único modo de destruir as mitá e a vidya, e as pessoas que pensam pela simples repetição mental de fórmulas como eu sou o Brahman, ou que tentam imaginar-se separados dos seus veículos para assim alcançar a autorrealização, realmente não conhecem a natureza da tarefa que tentam executar. Então observa que o samadhi é o único caminho. O desdobramento, né, é o último caminho para destruir a vidya, essa ignorância. Aqui fala asmitá, porque asmitá a gente sabe que é isso, poder do espírito atuando através da cognição, né, através dos veículos de chitta. Tá? Eu estou resumindo, abreviando, falando assim genérico para nós entendermos. Né? Então tu observa que o caminho é esse, o caminho é o yoga. A libertação da vida é o próprio caminho do yoga. Esse é o único caminho, meus amados irmãos. Esse é o caminho que todos os grandiosos mestres trataram. Aqui para os cristãos, né, Jesus Cristo era um mestre de yoga, era um Bhakta Yoga, né, um mestre, Buda Yoga, grandiosos mestres, todos eram praticantes de yoga. Né, todos eles praticavam uma certa yoga nas suas vidas. A vida é yoga, o sentido aqui é yoga, tudo é yoga. É a união, é a religação, o sentido da religião, por mais humana, mais perdida que ela esteja, por mais tentando se encontrar que ela esteja, é uma yoga. Viver é yoga, respirar é yoga. Eu não sei se eu consegui entender, passar esses conceitos para você entender o que eu estou dizendo. Tá? É realmente espantoso o quanto as pessoas são capazes de subestimar os problemas e hipnotizarem-se na crença de que suas experiências, em geral triviais, significam a realização da verdade última. Isso é muito importante ver, gente, né? Que a verdade ultérrima sobre todas as coisas não está nos livros. Né? Tu entendeu o que eu quis dizer? Que a grande realidade está acima de todas as religiões, está acima de toda a compreensão humana, está acima de todas as faculdades humanas, porque é supra-humano, é aquém do humano, né? É fora do humano, não está. Nós não vamos descobrir a verdade preso nos veículos que nós estamos, condicionados aonde nós estamos, dentro dos pontos que nós estamos, é fora da casinha, é fora da caixa, é fora do sistema, é fora da forma. É na não forma que nós vamos entender a verdadeira forma, verdadeiras coisas. É isso que aqui está nos dizendo. E aqui diz que as pessoas se hipnotizam nas crenças, nas experiências, nas trivialidades. Que as pessoas, né, afugentam-se, né? Que as pessoas afugentam-se de viver, as pessoas fogem, mergulham-se cada vez mais, né, em crendices, em besteróis, né, em besterol, alegando-se que estão buscando liberdade, a realização da vida última, e não estão mesmo, tá? Eu acho que era isso, gente. Acho que nós conseguimos finalizar o propósito de hoje, né? Nós conseguimos trazer a finalização com o objetivo desse sutra, e eu vou reservar alguns minutos para dizer para o que está por vir, né? O sutra de número 26 diz assim, ó, que a prática ininterrupta do percebimento do real é o meio para a dispersão de avidya. Claro que aqui vai nos trazer um conceito do que é essa prática ininterrupta. Porque aqui vem falar do yoga, né? Aqui vem falar do yoga que quando nós tivermos, né, porque o que acontece aqui na última fase, quando nós estamos nos desdobrando em Kaivalya, né, a gente entra em Kaivalya, é um momento assim, tipo de condensação, um momento, né, muito crítico, um estado crítico, até que a coisa vai se tranquilizando, vai harmonizando-se para que esteja-se lá, né, e fique-se lá, cria-se a morada lá, né. É como nós estivéssemos passando por um processo de fusão, né, em que uma hora é e não é, entra e não sai, vai, não vem, vem, até que vai a coisa aí.
e concretiza-se, né? Funde-se, resolve-se. E aqui diz que é uma prática ininterrupta do percebimento, né? Então, ou seja, ininterrupta não é estar lá e sair, estar lá, não, é estar lá integral, para sempre, né? Ser aquilo eterno, né? Tu entende? Não é ser aquilo pela metade, por um terço, por um milímetro, por um milésimo, por um segundo, por um minuto, por uma fagulha de existência, por poucos instantes. Não é isso. É ininterrupta. Tá? Nós vamos estar entendendo esse tema, nós vamos estar falando sobre esse ponto, essa pontualização com todos vocês. E claro, depois nós vamos para o Sutra de número 27. Aí nós vamos começar a falar, né, que o estágio de iluminação se alcança em 7 estágios. E nós vamos falar previamente sobre esses estágios, vamos estar mastigando sobre esses estágios, e depois nós vamos ver todos eles, né? Olha, da prática dos exercícios que compõem o yoga, a destruição da impureza, brota a iluminação espiritual, evolui para o percebimento da realidade. Sutra de número 28. Olha o Sutra de número 29. Autorrestrições, observâncias, posturas, controle de respiração, abstrações, concentração, contemplação e êxtase. As 8 partes da disciplina do yoga. A octapla, né? A disciplina octa do yoga, né? Nós vamos estar falando, claro que aqui está tudo mastigado, cada um deles é uma faculdade, cada um deles é uma ciência, cada um deles é um livro, né, um manancial de conhecimento. Aqui fala o grande voto, ó, restrições, abstenções de violência, facilidade, roubo, incontinência, cobiça. Olha que é lindo isso aqui, gente. Nós vamos estar num ponto lindo, lindo do livro, né? E eu faço o convite para você. Olha, aqui diz, ó, no 32, pureza, contentamento, austeridade, autoestudo, autoentrega, constituem as observâncias. Gente, nós vamos então para uma etapa linda dentro aqui do livro. Olha só, que fantástico. Nossa, tem muitas coisas para nós vermos aqui. Até o fechamento do Sutra da sessão de número 2, nós vamos ver sobre posturas, relaxamentos. Olha, nós vamos até o Sutra de número 50 e... acho que passa do 54. Acho que vai até o Sutra de número 55. Deixa eu ver aqui, eu tenho anotações aqui que não me permitem. Acho que até o 54, né? Isso, até o Sutra de número 54. Então tem muita coisa para nós vermos juntos, tá? E é muito contente eu estou de ter chegado até essa etapa aqui. Quando nós nos colocamos ao trabalho, ao projeto, nós estávamos muito ansiosos, né, dizer assim, não vejo a hora de chegar lá. Eu pessoalmente, quando nós estávamos com o processo de desenvolver esse trabalho dos Yoga Sutras, meu maior desejo pessoal, vontade pessoal, né, era chegar a esse ponto do livro. Eu estou muito perto de chegar, estou muito contente por chegar e ter a oportunidade de entregar isso a vocês, né, de entregar esses pontos para vocês, tá? Era isso, graças a Deus, né, nós conseguimos trazer o gravador até aqui, gravou tudo, apesar de ainda estar no alerta, né, significa que a bateria ainda tinha um fôlego, tinha uma folegação para trazer até aqui, isso nos deixa muito bom, porque nós vamos ter esse áudio, né, para nós ouvirmos, e na semana que vem eu estou com a bateria nova e tudo se resolve. Muito obrigado a todos vocês, até o nosso próximo encontro com os Yoga Sutras e Namastê. Om Bhurve Svaha Tetsavitur Veditiyan Berigudissai Dimahi Dhyonah Prachodayat. Om Bhurve Svaha Tetsavitur Veditiyan Berigudissai Dimahi Dhyonah Prachodayat.